Olá, hoje vou falar-vos do artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um artigo que no seu ponto 2º diz assim: toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de a ele regressar. Ou dito de outra maneira, toda a pessoa tem liberdade de mobilidade, de se transportar a si própria de um lado para o outro, de viajar, de escolher o local no mundo, entre o Polo Norte e o Polo Sul, onde quer viver, onde se quer estabelecer e onde quer trabalhar. Isto parece tão razoável e tão óbvio que até nos interrogamos porque é que uma afirmação como esta está consignada na Declaração Universal dos Direitos Humanos como se tivesse que ser um direito que obrigatoriamente tem que ser cumprido, porque naturalmente nós pensaríamos que ele era cumprido, mas na realidade não é. E é estranho, porque todos nós e todas nós sabemos que neste momento, por exemplo, por cima da minha cabeça, em cada fração de segundo está a passar dinheiro de e para qualquer parte do mundo, através das bolsas, através de tudo aquilo que diz respeito às transferências de capitais. As mercadorias também têm uma enorme liberdade de transação e de mobilidade pelo globo terrestre. E, curiosamente, são as pessoas, são os seres humanos, esses é que têm mais dificuldades. E porquê? Por causa dos muros, na minha opinião. Ainda não, assim há tanto tempo, nós celebramos, e bem, o derrube do muro de Berlim. Lembram-se disso? Mas, entretanto, quando pensávamos que aquele muro tinha sido o último que a humanidade construiria, já outros estavam a construir e outros se inventaram. É um muro entre Israel e a Palestina, é um muro entre o México e os Estados Unidos, e é um muro dentro da Europa que transforma a Europa numa autêntica fortaleza para seres humanos que, pela sua origem, pela sua raça, pela sua falta de capacidade económica, estão absolutamente impedidos, quando não proibidos, de entrarem dentro do espaço europeu. Ser, por exemplo, de origem africana, homem, mulher, jovem, criança, ser pobre, desempregado, fugir da fome, da miséria, da guerra e procurar na Europa um sítio onde se possa estabelecer, onde possa readquirir dignidade humana e trabalhar para poder concretizar pelo menos um dos sonhos a que todos nós temos direitos, é algo muito difícil no espaço europeu, e este cidadão ou esta cidadã está sujeito a ser perseguido, a ser preso e inclusive a ser deportado por ser uma figura não grata. E quando nós falamos nesta situação desumana e inaceitável, porque as mercadorias e o dinheiro acabam por ter mais direitos do que os seres humanos, de acordo com o seu local de origem, não nos podemos esquecer que Portugal, que é um país que pela sua história tem uma diáspora e, portanto, um número de emigrantes absolutamente estrondoso, e os Açores, em particular, têm uma diáspora com açorianos em muito maior número do que aqueles que habitam na região autónoma dos Açores, é bom que nós pensemos que estamos a fazer aos outros, neste caso aos imigrantes que procuram o nosso país, estamos a fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam a nós, quando nós somos imigrantes e procuramos outros países onde possamos ter capacidade de sobrevivência e garantia de qualidade de vida para nós e para as nossas famílias. Não é aceitável que um país com uma história de imigração como o nosso e que uma região com a história de imigração como os Açores a têm, possa conviver com uma lei de imigração que foi recentemente revisitada e alterada e que acaba por, objetivamente, criminalizar os imigrantes e, pior do que isso, dividi-los em imigrantes de primeira e de segunda. Aqueles que são letrados, que têm qualificações académicas, que têm poder de compra e que pertencem a uma determinada raça, são bem-vindos. Todos os outros, o melhor que têm a fazer é ficar do lado de fora das nossas fronteiras, porque poderão acabar em centros de detenção
onde não são, na maior parte das vezes, respeitados na sua dignidade humana. E aquilo que eu vos queria chamar a atenção é que a imigração é, antes de mais, um direito consagrado, como eu acabei de vos ler, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E mais do que isso, é um dever de qualquer homem e de qualquer mulher lutar pela sua dignidade, pela dignidade da sua família e pelas condições de sobrevivência onde quer que elas se encontrem. Aquilo que não é digno nem decente é que Portugal tenha neste momento um governo que, em vez de convidar cada português e cada portuguesa a ficar no nosso país e a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, convide cada um e cada uma de nós a emigrar, que é como quem diz, a ir fazer sombra para outro sítio que não Portugal. E quando nós pensamos que os imigrantes que estão no nosso país contribuem para a sustentabilidade da nossa segurança social, contribuem para que, em termos demográficos, nós tenhamos um saldo positivo quando acabaria por ser negativo, até em termos de nascimentos e, portanto, de futura juventude no nosso país, e contribuem com o seu trabalho para o desenvolvimento de todos nós, sendo muitas vezes tratados como ilegais, como se pudesse haver algum ser humano ilegal, compreendemos bem que um mundo sem muros está ainda muito longe de ser construído ou de estar construído pelas nossas mãos. É uma tarefa que temos pela frente e que nenhum homem, nenhuma mulher e nenhum jovem se pode de maneira nenhuma demitir, porque ele é urgente. Até à próxima.